Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum, e o tema dominante da liturgia de hoje é sem dúvida a vinha do Senhor. Tanto o Evangelho como a primeira leitura falam a respeito da vinha do Senhor. A vinha do Senhor, que, como nós cantamos no Salmo responsorial de hoje, é a casa de Israel, mas a vinha do Senhor que também pode ser aplicada para a nossa alma. Cada um de nós é uma vinha particular do Senhor, que precisa dar frutos, que precisa dar uvas doces, que precisa produzir algo agradável a Deus. Pois bem, então vamos meditar a respeito dessa realidade da vinha do Senhor. O contexto é o seguinte: Jesus está na sua última semana de vida aqui na terra. Quando Jesus pronuncia esta parábola, ele está nos últimos dias de vida aqui neste mundo. E Jesus então, ele conta esta parábola para mostrar o quê? O amor de Deus e a ingratidão dos homens. O amor de Deus e a ingratidão nossa. Meus irmãos, se nós não pusermos em prática, se nós não aplicarmos a nós esta parábola, ela não surtirá o efeito devido. Não vale apenas nós aplicarmos aos judeus e aos chefes do povo de então, da época de nosso Senhor. Sim, ok, é verdade. Ela foi aplicada, destinada a eles, mas ela precisa ser aplicada a nós para surtir efeito. E para isso, meus irmãos, nós precisamos bater no peito e reconhecer que nós não temos amado a Deus como Ele merece ser amado, que nós não temos dado a Deus os frutos a Ele devidos, que nós temos sido pouco generosos, a nossa fé tem produzido pouco fruto, nós temos amado pouco nosso Senhor.
Então que cada um já no início desta celebração tenha uma súplica na sua alma: Senhor, ajuda-me a te amar mais. Senhor, fortifica a minha fé. Eu não quero ser ingrato. Eu não quero ser pouco generoso. Eu quero amar muito, amar com generosidade, amar com o coração dos santos que amaram a Deus com generosidade. Porque se nós estivermos muito satisfeitos com as uvas verdes que a Deus temos oferecido, esta parábola, este remédio, não surtirá efeito em nós, porque nós não o tomaremos. Então, para que esta parábola, para que este remédio surta efeito, nós precisamos tomá-lo. E só toma um remédio quem se reconhece necessitado. Então, que cada um aqui, já no início desta celebração, reconheça o seu coração tão pouco amoroso. É claro, provavelmente, eu diria até que todos, provavelmente todos aqui amamos a Deus, mas, sem sombra de dúvidas, todos estamos aquém daquele amor que a Deus deveríamos oferecer. Pois bem, então, já no Antigo Testamento, o profeta Isaías, nós ouvimos aqui na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, ele aponta a situação em que o povo de Deus se encontrava, isto é, de um amor pouco generoso, de uma não correspondência ao amor. A primeira leitura também canta a vinha do Senhor. Diz aqui, Isaías capítulo 5, versículo 1: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Ele esperava que ela produzisse uvas boas, mas ela produziu uvas selvagens, uvas azedas, uvas que não eram doces, uvas que não eram comestíveis. Esta palavra aqui, meus irmãos, então, Jesus toma esta mesma passagem de Isaías e ele vai fazer uma aplicação semelhante. Diz aqui, Mateus capítulo 21, versículo 33: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar, construiu uma torre, depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Meus irmãos, Israel não produziu bons frutos. Israel virou as costas para Jesus. E a pergunta é: e nós? Será que nós estamos numa situação diferente da de Israel de então? Ou será que o nosso coração tem produzido uvas verdes? Durante a Sexta-feira Santa, existe, no momento do beijo da cruz, existe um cântico tradicional, os Lamentos do Senhor, em que toda Sexta-feira Santa a igreja canta, e canta, meus santos, porque a igreja, a nossa mãe, compreende muito bem que nós nos encontramos numa situação semelhante à de Israel, isto é, o nosso coração é tacanho, o nosso coração é apertado, e se você não tem consciência disso, é porque, infelizmente, o seu coração está longe do amor, porque é próprio de quem ama querer amar mais. Se você está satisfeito com o pouco amor que a Deus você tem oferecido, é porque você não tem amado devidamente. Quando eu nem sei se eu era seminarista ainda, não, acho que nem seminarista eu era, isto é, eu estava ali com os meus mais ou menos 16 anos, foi quando eu comecei a dar passos mais conscientes da necessidade que eu tinha de me voltar para Deus. Eu lembro
Minha cama era encostada à parede e eu gostava de dormir virado para a parede. E eu lembro quantas vezes eu ali deitado, eu terminava as minhas orações, né? E antes de pegar no sono, ia também conversando com o nosso Senhor. E dos meus diálogos com o nosso Senhor era: Jesus, eu não te amo, mas me ensina a te amar. E eu dizia isso não por uma frase piedosa, é porque eu tinha consciência de que eu era capaz de grandes sacrifícios e grandes esforços para coisas que eu amava, mas quando isso se aplicava a Deus, que cansaço, que morosidade, como eu calculava aquilo que a Deus oferecia. Mas quando era para coisas do meu gosto, eu era total generosidade, eu me entregava de corpo e alma. Ora, se eu era capaz de tamanha generosidade para as outras coisas, e às vezes, muitas vezes, tá? Coisas lícitas. Imagina, eu queria ser engenheiro químico, e eu estudava noite e dia, focado, várias horas do dia, e feliz, e infeliz, por não ter mais tempo para dar aos estudos, porque eu queria ser engenheiro químico, mas quando era para a oração, o tempo era regrado, e eu não via a hora que o tempo passasse. Nossa, que uma hora demorada é essa do meu texto, da leitura bíblica e alguma oração com o nosso Senhor. Mas o nosso Senhor, porque me amava, mostrava a pouca generosidade, a debilidade do meu coração. Olha, para as coisas passageiras, você é tão generoso e tão dedicado, mas para mim, você é tão pouco generoso e tão pouco dedicado. E meus irmãos, Deus isso fazia porque me amava. Então, Deus isso, quando Deus, seja por meio de um sacerdote, seja na sua oração pessoal, quando Deus vai inquietando o seu coração, mostrando que você não tem sido generoso, ou dele tem se afastado, é porque Ele ama você, é porque Deus quer ser seu amigo. E que honra nossa, quando Deus quer ser nosso amigo, porque o que é que nós temos para Deus oferecer? Nada, mas Ele quer que nós sejamos íntimos dEle. Então, na sexta-feira santa, quando o sacerdote, depois que ele entra com o crucifixo, né? Ele levanta o crucifixo por 3 vezes, dizendo: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E nós nos ajoelhamos e dizemos: vinde e adoremos, e fazemos um pequeno ato de adoração em silêncio, reconhecendo o amor dele. Depois nós colocamos o crucifixo num local adequado, para que nós façamos o beijo da cruz. E um dos cânticos, geralmente o primeiro, que abre o beijo da cruz, é aquele cântico chamado de os Lamentos do Senhor, que está inspirado no cântico de Isaías e no evangelho de hoje que nós ouvimos, em que a liturgia diz: que te fiz, meu povo eleito, dizem que te contristei, que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Isto é, Deus, imagine, é porque nós estamos tão acostumados com isso, que nós não nos admiramos. Deus eterno, infinito, todo-poderoso, Deus que criou todas as coisas e que sustenta tudo no ser, Deus mendiga o nosso amor e a nossa amizade. Deus diz: o que foi que eu te fiz para merecer isso que você me fez? Eu só te fiz coisas boas, e tu a mim fizeste coisas más. E Deus vai, como que para despertar no nosso coração o arrependimento, para que as comportas do amor de Deus sejam derramadas no nosso coração, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós abrimos o nosso coração para o amor de Deus. Quando nós dizemos como São Francisco: o amor não é amado. Misericórdia, Jesus, misericórdia, meu Deus, não é justo que o amor não seja amado. Quando você
toma consciência disso de uma maneira nova, o seu coração se abre para dizer: Senhor, eu quero te amar, eu quero te amar mais, eu quero te amar com mais generosidade, eu não quero mais duvidar do teu amor. Então continua, e aí nós, como que compungidos de arrependimento, dizemos: Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. E Jesus continua na liturgia: eu te fiz sair do Egito, com o maná te alimentei, preparei-te bela terra, tu, a cruz para o teu rei. Isto é, eu fiz tudo isso, e tu, o que fizeste a mim? Tu preparaste a cruz para mim. Percebe aqui, meus santos, se nós não batermos no peito e dissermos: sim, Senhor, quando tu te manifestaste neste mundo, eu te retribuí com a cruz. Quando o amor se fez carne, eu o matei. Você diz: ah, não, mas não fui eu. Foram os fariseus, foram os chefes do povo, foram os povos, foram aquelas pessoas há mais de 2000 anos. Se você se isenta e você se esquece de que os seus pecados, de que os nossos pecados continuam a ofender nosso Senhor, e foram os nossos pecados que mataram o nosso Senhor, porque quando por nós Ele morria, em mim, em nós, Ele pensava: se nós não nos colocarmos nesta realidade espiritual, nós iremos esquecer nós iremos nos fechar a toda a fecundidade desta palavra. Porque, meus irmãos, não é poesia, tá? Jesus, porque é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem, quando Ele sofria, em mim, e aqui não é poesia, em mim, Overlan, que um dia seria padre, mas com todos os seus defeitos e pecados, em mim Ele pensava, e por mim, amarrado no tronco, Ele era flagelado, e por mim, Ele se deixou crucificar, e por mim, Ele morreu. E quando Ele desculpou aquele que contra Ele blasfemava e lhe fazia mal, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, era por mim que Ele rezava. E isso não é poesia. Eu não estou dizendo isso que de uma maneira figurada. Não, o Filho de Deus pensava em mim, CPF e RG, particularmente, com a sua capacidade, é Deus, em cada um, Ele pensava, de modo então que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, tende misericórdia de mim, eu quero te amar. Senhor, tende misericórdia de mim, eu quero, Senhor, a partir de hoje, render ação de graças. Nós estamos nesta Eucaristia, e nós iremos então fazer uma Eucaristia. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Então nós iremos render ação de graças a Deus, agradecer o seu grande amor, a sua misericórdia, até mesmo as suas repreensões, os seus castigos. Porque quando Deus nos repreende, quando Deus nos adverte, é porque Ele quer nos trazer para a sua amizade, é porque Ele quer nos ensinar a amá-lo mais profundamente. Foi por isso que Ele repreendeu Israel no Antigo Testamento, dizendo: olha, é por isso que essas desgraças estão acontecendo. Nós ouvimos no Salmo de hoje, Salmo tão bonito, que diz assim, em que o salmista diz: arrancastes do Egito esta videira. Quem é a videira? É óbvio, vocês sabem, tá? Catequese. Quem foi a videira arrancada do Egito? Israel. Lá no exílio, Deus tirou aquela videira do Egito e a plantou numa terra que mana leite e mel. Arrancaste do Egito esta videira e expulsastes as nações para plantá-la. Deus fez cair os muros de Jericó para que Israel ali fosse plantado e recebesse uma cidade que não havia construído, vinhas, videiras, oliveiras que não havia plantado,
e fossas e poços que não havia cavado. Deus generosamente lhes concedeu essas graças. Por que razão? Agora pergunta o salmista: por que razão vós destruístes a sua cerca, para que todos os passantes a vidimem? O javali da mata virgem a devaste, e os animais do descampado nela pastem. Isto é, eles estão agora experimentando um aparente abandono de Deus. Senhor, parece que o Senhor tirou a cerca que nos protegia. Senhor, o Senhor está permitindo que o javali entre e devaste tudo. E a questão aqui, meus irmãos, é que se isso está acontecendo, e aí vamos aplicar para a nossa alma, lembre-se, a nossa alma é a vinha do Senhor, nós estamos aplicando a nós. Se a nossa vinha está sendo devastada, se a nossa vinha está com a cerca derrubada, se a nossa vinha está sendo pisoteada, é porque nós nos afastamos do Senhor. Santo Atanásio, um bispo do século IV, ele dizia assim, que o diabo é um cachorro amarrado, só morde quem dele se aproxima. Isto é, se eu permanecer na amizade com Deus, o diabo nada poderá contra mim. Mas se eu me afastar de Deus, consequentemente vou me aproximar do diabo, ele vai me morder, ele vai me atingir, me ferir. Então não é culpa de Deus que a cerca tenha sido colocada por terra. Não é culpa de Deus que o javali tenha entrado e devastado a vinha. A culpa é daquele que não soube cuidar da sua vinha. Então que cada um hoje reconheça, bata no peito e diga: Senhor, os males que têm acontecido a mim, os pecados que eu tenho cometido, são culpa minha, mas Senhor, graças a vós, eu posso, graças à vossa misericórdia, eu posso confiar no vosso amor e vos buscar. Hoje, meus santos, dia 8 de outubro de 2023, voltemo-nos para Deus, peçamos a Deus a graça de nós o amarmos e o amarmos com generosidade. Peçamos a Deus uma contrição perfeita, peçamos a Deus a graça de chorar os nossos pecados, peçamos a Deus a graça de chorar porque nós o amamos pouco, porque no amor a Deus consiste a nossa felicidade. Quanto mais amarmos a Deus, mais seremos felizes, porque Deus nos criou para isso. Você já chorou por não amar a Deus? Por não amar a Deus como Deus merece ser amado? Como São Francisco, que chorava nas ruas de Assis, repetindo: o amor não é amado. Como Santo Agostinho de Hipona, bispo, século V, que dizia assim, cheio daquele dom do Espírito Santo chamado temor de Deus, ele dizia: eu temo o Cristo que passa. Isto é, eu temo que ele passe pela minha vida e eu não o pegue, e eu não o retenha junto a mim, que eu o perca. Eu temo. Então, se você nunca chorou os seus pecados, se você nunca chorou por não amar a Deus como Ele deve ser amado, se você percebe que o seu amor a Deus está muito aquém daquilo que deveria, peça a Deus hoje esta graça. Deus é bom, e Deus nos concede mais do que pedimos. Não foi isso que a oração coleta da missa de hoje, belíssima esta oração da 27ª semana, do 27º domingo do tempo comum. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Deus é bom, e Deus sempre nos concederá mais do que nós merecemos, porque nós merecemos pouca coisa, se é que merecemos, e nós pedimos mal. Então Deus nos concederá mais até do que pedimos. Mas comecemos, bata no peito, suplique o auxílio, o socorro da graça, e diga: meu Deus, sê o meu catequista,
meu Deus, ser o meu mestre interior e conduz-me, ensina-me a te amar mais, ensina-me a corresponder mais à tua graça. Concede-me, Senhor, a graça de uma contrição perfeita, de eu chorar de verdade a ingratidão do meu coração. Continua o cântico dos lamentos do Senhor que nós ouvimos na sexta-feira santa. Deus diz: bela vinha eu te plantara. Olha aqui, fazendo referência à vinha da primeira leitura e do evangelho. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim, águas doces eu te dava, tu foste amargo até o fim. É até poético, né? E é bonito que a gente, quando canta, e a gente imediatamente responde: Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de mim. Então, por que é que nosso Senhor, meus santos, Ele nos diz essas palavras? Para nos fazer sofrer? Não. Nosso Senhor nos diz isso para que nós choremos a nossa ingratidão e nós digamos: meu Deus, eu quero te amar. Senhor, eu não quero este coração de pedra. Dá-me um coração de carne, um coração que te ame, um coração generoso. E Deus nos dará, porque Deus é bom e Ele nos dá mais do que nós merecemos e pedimos. E Deus não quer que nós tenhamos no peito um coração de pedra. E Deus não quer que nós tenhamos no peito um coração ingrato, pouco generoso, pouco correspondente às suas graças. Deus quer nos dar um coração semelhante ao coração do seu Filho. E é por isso que nós ouvimos a sua palavra, para que nós sejamos semelhantes a Ele. É por isso que nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor na Eucaristia, para que, fazendo comunhão com Ele, sejamos mais semelhantes a Ele. Mas peçamos a Deus, deixemos-nos guiar por esta ação da graça e peçamos: meu Deus, eu não quero ser esta vinha que produz uvas verdes, uvas amargas, uvas selvagens. Concede-me, Senhor, a graça de te amar com generosidade. E qual é o caminho? Vamos lá, meus santos, aqui então nós apresentamos a situação da nossa alma, do nosso coração. Isto é, nós temos um coração de pedra, nós correspondemos pouco ao amor de Deus, Ele não tem sido amado como deve na nossa vida, e não é por culpa de um coração deficiente, muito pelo contrário, Deus nos deu um coração grande, é tanto que nós somos capazes de amar com grandeza muitas coisas, nós somos capazes de amar com afinco muitas coisas, nós somos capazes de amar com valentia, com denodo, com tenacidade, com grande têmpera, muitas coisas. Amamos o trabalho, amamos nossa saúde, amamos as pessoas que Deus coloca na nossa vida, mas não temos amado assim a Deus. Ora, então nós precisamos pedir a Deus que transforme o nosso coração, concedendo-nos a graça de estar junto dEle. No capítulo 15 de São João, capítulo 15, versículos 1 ao 5, Jesus dá aqui o remédio para que nós possamos produzir uvas doces. Jesus nos dá aqui o remédio para que nós produzamos obras santas. Jesus nos dá aqui o remédio para que nós lhe sejamos agradáveis. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto, Ele o cortará e podará o que der fruto, para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra. Versículo 4: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Jesus diz: eu sou a videira. Se nós permanecermos nele, como o galho permanece ligado ao tronco, este galho dará fruto. Mas se o galho for desligado da videira, o galho secará.
João, capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. Então, o caminho é o quê? Permanecer unido a Jesus. Permanecer, primeiro, em estado de graça. Pergunta retórica, ninguém levante a mão. Quem aqui está precisando se confessar? Estamos tendo confissão, entre na fila da confissão. Ah, padre, mas a fila é longa. Mas não se preocupe, a confissão é certa. Se você for perseverante, até meio-dia a confissão sai. E se você soubesse o que Deus nos concede na confissão, você não diria, a fila é longa, porque seja sincero, mas de verdade, aquela sinceridade cruel, ou melhor, aquela sinceridade crua. Se 50 mil reais lhe fosse oferecido, se você permanecesse na fila até meio-dia, com sinceridade, você permaneceria ou não? Permaneceria, né? De verdade. Talvez, e olhe lá, nem sei, mas talvez uma ou outra pessoa fosse embora, a grande maioria ficaria. Eu ficaria. Eu ficaria na fila também, para ganhar os 50. E por que é que então, para o perdão de Deus, você diz, gente, ficar na fila até meio-dia, Nossa Senhora, é muita coisa. É porque você não quer voltar para o estado de graça que o sacramento da confissão lhe oferece. Então, permanecer em Jesus, primeiro, no estado de graça. Então, recobrar o estado de graça se você precisa se confessar. Segundo, a vida de oração. A oração, meus santos, ela nos liga a Deus. A oração faz com que o desejo de viver a palavra de Deus cresça no nosso coração. A oração faz com que a vontade de Deus, os mandamentos de Deus, sejam mais atrativos, atraentes, para que eu veja a palavra de Deus, ouça os mandamentos de Deus e diga, o mandamento de Deus é bom, a vontade de Deus é a melhor para mim, eu quero fazer a vontade de Deus. A oração me concede a graça de que eu necessito para que eu ame Deus de volta, porque Deus me concede o seu Espírito na oração. Romanos, capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se nós permanecermos em Jesus, nós iremos produzir obras de amor, nós iremos corresponder às graças de Deus. Então vamos lá, vamos pedir a nosso Senhor esta graça. E você que já está em estado de graça, peça a nosso Senhor a graça de crer cada vez mais no seu amor. Dizer, Jesus, eu quero te agradecer por todo o teu amor, por toda a tua paciência, por toda a tua generosidade na minha vida, na vida da minha família. E eu te peço, Jesus, a graça de te amar mais. E aí você vai aprender a fazer pequenos atos de amor. Por exemplo, já agora na missa, você vai dizer, Jesus, eu vou participar desta missa porque eu te amo, porque eu quero te amar mais. Você vai ouvir a homilia cumprida do Padre e você vai dizer, Jesus, eu vou ouvir esta homilia cumprida do Padre porque eu te amo e porque eu quero te amar mais. E aí você vai entrar na fila da comunhão, se você estiver preparado para isso, você vai entrar na fila da comunhão, e você vai entrar na fila da comunhão, dizendo, Jesus, eu vou comungar, porque eu te amo, porque eu quero te amar mais. Mas digamos que você precisa entrar na fila da confissão primeiro, você vai entrar na fila da confissão, e vai dizer, Jesus, eu vou me confessar, porque eu te amo, mas eu preciso te amar mais, te amar de verdade, eu vou me confessar. E aí você tem aquela pessoa difícil na sua vida, companheiro de trabalho, uma pessoa da sua família, alguém da comunidade, e você diz, Jesus, eu vou tratar bem esta pessoa, porque eu te amo, e porque eu quero te amar mais, e tudo isso será uma obra de amor, serão uvas doces, serão realidades agradáveis a Deus. Isso fará com que você cresça cada vez mais no amor, com que você produza frutos de santidade, e com que você cresça cada vez mais na amizade com Deus. Não é isso que São Paulo diz
na segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, São Paulo diz assim: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas necessidades. Vamos lá, já começaram? Eu espero que sim. Já começaram a apresentar a Deus as necessidades do seu coração? E eu espero que as necessidades espirituais estejam encabeçando a lista. Isto é, apresente a Deus o seu coração preguiçoso. Apresente a Deus o seu coração apegado a tantas coisas que não valem a pena. Apresente a Deus o seu coração que o ama com tão pouca intensidade. E apresente a Deus também as outras necessidades que você traz no dia de hoje, sem problemas. Apresentai a Deus as vossas necessidades em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Vamos hoje aqui nesta missa, durante a consagração, vamos agradecer a Jesus por Ele ter se dado a nós na Eucaristia. Vamos agradecer a Jesus a graça de sermos católicos. Você já agradeceu a Deus por ser católico, por pertencer à Igreja de Cristo? Você já agradeceu a Deus porque a voz dEle continua inquietando o seu coração e chamando você a uma entrega maior e mais generosa? Isso é graça de Deus. Triste daquele que vai à missa e não sente a inquietação de amar mais, e não sente a inquietação de largar o pecado, de mudar de vida em algum ponto. Seu coração já está surdo à voz de Deus. Então agradeça a Deus por de alguma maneira você ainda sentir o seu coração inquieto. Então, render ação de graças por todo o cuidado que Deus tem manifestado na sua vida. Agradeça a Deus. Então, em oração e ação de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos de tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou que de qualquer modo mereça louvor. Tudo isso que de alguma maneira é uma obra de santidade, é uma uva doce, não uma uva selvagem. Ao mesmo tempo, se você percebe que tem muita uva verde, uva selvagem no seu coração, na sua videira interior, peça a Jesus, diga assim: Jesus, eu sei que eu mereço ter a vinha pisoteada pelo javali. Eu sei, Senhor, que eu mereço ter as cercas derrubadas para que os animais do descampado nela pastem. Mas, Senhor, a Tua palavra diz que Tu és misericordioso. Misericórdia e piedade é o Senhor. Confiando na Tua misericórdia e na Tua bondade, eu te peço, ajuda-me a produzir frutos de santidade. Ajuda-me a me desligar daquilo que impede o meu progresso espiritual. Ajuda-me, Senhor, a produzir frutos que sejam agradáveis a Ti. Ajuda-me, Senhor, a ser uma vinha do Teu agrado, uma vinha do deleite do Senhor. E tudo isso sabendo, meus santos, que Deus nos concede, no seu imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos. Que nós hoje então, nesta 27ª semana do tempo comum, que nós silenciemos o nosso coração e apresentemos a Deus a nossa vinha, as nossas necessidades. Ao invés de imediatamente já começar a rezar o credo, eu vou me sentar um pouquinho e dar 30 segundos para que cada um refaça os seus propósitos, refaça as suas súplicas e só então, de pé, possa proclamar a sua fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.